Bom, vamos ver agora um exemplo em Python, né? E de função recursiva, né? E para começar, vamos começar com essa expressão matemática aqui, né? Que a gente já resolveu fatorial de uma outra forma, de forma iterativa, com o loop, né? Vamos resolvê-lo agora na forma de uma função recursiva. Então, vou partir do problema matemático, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? Eu defino a função fatorial de n como n vezes o fatorial de n menos 1, para valores de n maior que 1, que é o nosso passo recursivo, assim, define os casos base aqui, onde o fatorial de 1 ou o fatorial de 0, ambos são dados como 1. Como é que eu escrevo isso em Python, né? Bom, eu tenho que ter uma função fatorial de n, né? E a gente vai escrever tanto o caso base como o caso recursivo dentro da função fatorial de n. Dentro do def da função, a gente vai fazer isso. Então, eu começo, né, com o def. Aqui está a definição de nossa função fatorial, que recebe um parâmetro n, que é um número inteiro, e mais, né, é um número natural, né, mais, né, só aceita inteiros positivos. E aqui dentro eu tenho que definir, né, o caso base e o passo recursivo, né? Vocês viram lá, né? A gente tem o caso recursivo aqui primeiro e depois os casos base. Eu vou começar então com o caso base, que é mais simples, né? Então eu vou tratar que eu tenho, na verdade, essa expressão dada por condicionais, né? Por exemplo, quando n for maior do que 1, eu vou usar o caso recursivo, e quando n for 1 ou 0, eu vou tratar os casos base. Então, como é que a gente faria isso? Né? A gente sabe que o fatorial de n vai ser, caso n seja 1 ou caso n seja 0, né, que é o caso base, ele vai ser 1. Então, minha função fatorial de n vai retornar 1 se os valores de n forem 1 ou 0. Né? Repare, então, que é uma função recursiva, ela tem que retornar, né, um valor. E aqui é o valor do caso base, que é exatamente o valor que evita a gente ficar repetindo infinitamente a função chamando a si própria. Mas, é claro, não basta eu definir o caso base, ainda tenho que definir o caso recursivo, que é aquele que o fatorial de n é dado por n vezes o fatorial de n menos 1. Então, basta dizer, retorne, caso contrário, né, se não for nem 0 nem 1, se for positivo, retorne n vezes o fatorial de n menos 1. Aqui está a definição recursiva na função. Observe, né, a função fatorial de n está chamando a si própria. Então, a gente nunca fez isso antes em outros exemplos, a gente fez apenas exemplos em que uma função pode chamar outra função, que pode chamar, por sua vez, uma outra terceira função, mas a gente não via essa situação de uma função chamar a si mesma. Mas, então, isso é permitido nas linguagens de programação, na maioria delas, né? E em Python também. Então, a função fatorial de n estando definida em torno dela mesma. Mas observe que a definição dela em torno dela mesma tem que levar na direção de chegar no problema menor, no caso base. Por isso que ali dentro a chamada, né, está sendo feita no fatorial de n menos 1, ou seja, a cada chamada ele vai reduzindo o valor em 1. Bom, como é que isso funciona de forma prática, né? Vou fazer um exemplo com o fatorial de 5 para mostrar como essas chamadas da função funcionam. Né? Então, aqui eu criei a função def, o fatorial, né, fazendo aquele def, aí eu faço um programa principal que faz só isso aqui. Fat é igual ao fatorial de 5. O que é que o interpretador Python vai fazer quando ele encontrar essa chamada ali, essa chamada fatorial? Ele vai, né, entrar na função fatorial passando o parâmetro 5. É isso que nós sabemos já, né? Mas, quando ele chegar lá na função fatorial, ele vai encontrar aquele if, né? E, no caso, como é fatorial de 5, ele vai para o else exatamente, que é o passo recursivo. E vai definir o fatorial de 5 como, né, retornar 5 vezes o fatorial de 4. Relembrem, né? Eu vou até voltar para o programa, né? O else diz, retorne n vezes o fatorial de n menos 1. Como n é 5, ele vai retornar 5 vezes o fatorial de 4. Então, voltemos para cá, para a chamada recursiva. Então, observe, né? Ao chamar o fatorial de 5, o interpretador Python está fazendo o cálculo de 5
e, ao mesmo tempo, chamando a função fatorial agora com o parâmetro 4, ou seja, está chamando a si mesmo. Isso encerra? Não, isso continua. Por sua vez, né, ao chamar o fatorial de 4, eu tenho que substituir o fatorial de 4 por 4 vezes o fatorial de 3. Ao chamar o fatorial de 3, eu tenho que substituir ele por 3 vezes o fatorial de 2. E ao chamar o fatorial de 2, eu tenho que chamar ele vezes o fatorial de 1. Já o fatorial de 1 é o caso base, né? Então, eu não vou chamar o fatorial de 1 chamando o fatorial de 0. Eu simplesmente substituo o fatorial de 1 por 1. Porque a gente sabe que o fatorial de 1 é o caso base, né? Está lá no if, né? Ele faz o então, e o então diz que ele vai retornar o valor 1, quando o n for 1. Então, observem que estão sendo feitas chamadas, né? E o computador precisa guardar, o programa precisa guardar na memória, né? E lembrar que ele está fazendo isso, né? Ele está fazendo o fatorial de 5, chamando o fatorial de 4, chamando o fatorial de 3, chamando o fatorial de 2, chamando o fatorial de 1. Isso vai ter que ser guardado para que permita que eu retorne, né, do problema menor para os problemas maiores. Então, quando a gente fala de chamada recursiva, toda chamada ela tanto vai como ela volta, né, para quem chamou. E aqui a gente só fez o vai, né, a gente só foi na direção de chamar. Então, a gente chamou várias vezes até chegar na função mais simples, né, que é dado pelo passo base, pelo caso base. Agora a gente vai ter que retornar. E retornar significa o quê, né? Quando eu retorno 1, significa que eu estou dizendo lá para o interpretador, olha, onde você está enxergando aí fatorial de 1, substitua por esse valor retornado aqui, que no caso foi 1. Então, ele vai fazer 2 vezes 1. Então, ele vai retornando e ele vai esquecendo aquela função menor que foi chamada, porque ele substituiu pelo valor e está aqui visível para ser trabalhado. 2 vezes 1 é 2, né? Então, esse valor que foi retornado, né? Esse valor que foi retornado foi multiplicado por 2. Esse 2 agora vai substituir o fatorial de 2. Ou seja, ao retornar da chamada fatorial de 2, eu vou substituir esse valor fatorial de 2 por 2 vezes 1, que é 2, né? Ao retornar da chamada do fatorial de 3, eu vou substituir o fatorial de 3 pelo retorno dessa chamada, que vai ser 3 vezes 2, que é 6. Ao retornar do fatorial de 4, eu vou retornar 24. E ao retornar do fatorial de 5, que é o nosso problema original, que a gente está tentando resolver, ele vai retornar esse 5 vezes 24, que é o 120. Então, a variável FAT aqui vai guardar o valor do fatorial de 5, que é 120. Então, observe que isso foi feito, né, em uma direção, vai chamando, até chegar na base da recursão, e aí vai resolvendo, voltando as chamadas até chegar na chamada original da recursão. Então, assim funciona, né, um problema recursivo numa linguagem de programação. Uma função vai sempre chamando a si mesma até chegar no caso base, aí ele vai retornando, e ao retornar, é claro, né, tem que olhar para a sua função, o que ela faz, no caso aqui, a nossa função, ela multiplica n pelo fatorial de n menos 1, então ele vai fazer essa multiplicação, certo? Então, era isso, né, que eu queria mostrar de exemplo de função fatorial. Daqui a pouco a gente mostra outros exemplos para a gente sair desse contexto fatorial. Talvez vocês estejam acostumados, né? Tem que pensar como é que seria se não for um fatorial. Já vemos. Já.